Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado do trigo brasileiro que está precisando importar para garantir o pão nosso de cada dia. Você vai ver que no mercado do milho, a maior oferta do cereal pressiona os preços para baixo, sufocando ainda mais o já sufocado setor produtivo agropecuário. Você vai ver que o Plano Safra anunciado pelo governo federal foi mais um evento voltado para a mídia, porque na prática a situação é muito diferente. Vamos comentar dos BRICS, que arregaça as mangas e quer entrar a qualquer custo no mercado agropecuário. E eu vou conversar com Gustavo Paranhos, assessor técnico da Conan, e vamos falar dos cuidados essenciais no nascimento de bezerros que garantem produtividade e bem-estar dos animais. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do trigo brasileiro que está precisando importar para garantir o pãozinho nosso de todo dia. A indústria moageira brasileira, ela tem aumentado a importação de trigo, principalmente da Argentina. A medida busca contornar a escassez de oferta interna e antecipar possíveis impactos da redução de área cultivada na safra atual. A movimentação ela acende o alerta para a dependência externa brasileira em um momento de incertezas no mercado nacional. Segundo dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o Brasil importou 487 mil toneladas de trigo agora no mês passado, sendo que 94% desse volume teve origem na Argentina. Cerca de 458 mil toneladas. O Paraguai foi responsável por 5,9% do total, com 28.800 toneladas embarcadas. E no acumulado do primeiro semestre deste ano, o volume importado somou 3.500.000 toneladas, o que representa um avanço de 6,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse movimento reflete, além da baixa disponibilidade interna, a estratégia dos moinhos em se antecipar a uma possível redução na produção nacional. A perspectiva de menor área cultivada, somada a fatores climáticos e incertezas econômicas, tem levado os agentes a buscar segurança no abastecimento via importação. Mas mesmo com o aumento na entrada do cereal aqui no país, os preços domésticos seguem em queda. Esse cenário ele reforça a sensibilidade do mercado brasileiro de trigo às dinâmicas externas, especialmente a produção argentina. O país vizinho, historicamente, o principal fornecedor de trigo para o Brasil, mantém a sua posição estratégica no abastecimento nacional. E agora você vai ver que o Plano Safra anunciado pelo governo federal foi mais um evento voltado para a mídia, porque na prática a situação é muito diferente. O lançamento do Plano Safra 25-26, realizado com destaque no Palácio do Planalto, escancara uma realidade conhecida no campo. Enquanto o agronegócio sustenta a economia nacional, o apoio oferecido segue aquém das necessidades. O montante anunciado de 475,5 bilhões de reais representa um crescimento nominal de apenas 1,5% frente ao ciclo anterior, valor abaixo da inflação acumulada de 4%, o que na prática significa uma retração real do crédito rural.
Segundo a análise de Leandro Weber Vegas, ele é o CEO da Cel Agro, os juros elevados, que variam entre 8% e 14% ao ano, mantêm o financiamento agrícola distante do que é praticado em países concorrentes. No plano safra anterior, apenas 70% dos valores foram efetivamente desembolsados até maio de 2025, travando compras de insumos e planejamento de produção. O plano safra, que deveria ser o motor do desenvolvimento rural, tem sido entregue com mais foco em retórica do que em resultados. Dados do BNDES, também no Ministério da Agricultura, apontam uma queda de 5% nas contratações de créditos voltadas a investimentos agropecuários. Mesmo com o agro respondendo por 24,8% do PIB, gerando mais de 2,8 trilhões de reais por ano, 52% das exportações e cerca de 20 milhões de empregos, o setor produtivo ainda é tratado como uma solução emergencial. O Plano Safra 25-26 deveria ser um motor de desenvolvimento, mas ele soa cada vez mais como um freio. O nosso país, ele precisa de uma política agrícola séria, alinhada com a realidade do produtor e também do mercado internacional. Chega de medidas paliativas e anúncios performáticos. O agro brasileiro exige respeito, o produtor exige respeito. É hora de trocar o palanque pelo planejamento e o discurso pela ação. O país precisa caminhar junto com o setor que, ano a ano, carrega a economia nas costas, mesmo quando o governo vira as costas para ele. E agora você vai ver que no mercado do milho, a maior oferta do cereal está pressionando os preços para baixo, sufocando ainda mais o já sufocado setor produtivo agropecuário. Os preços do milho, eles operam nesse começo de julho, nos menores patamares do ano, na maior parte das regiões brasileiras, acompanhadas pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A pressão, segundo o Centro de Pesquisas, ele vem, sobretudo, da maior oferta do cereal no mercado à vista nacional, com vendedores demonstrando mais flexibilidade nos valores de negociação. Ainda que o ritmo de colheita da segunda safra esteja abaixo do verificado em 2024, o CPEA já observa restrições na capacidade de armazenagem, o que contribui para a pressão sobre os preços. A baixa paridade de exportação também reforça o movimento de queda. Do lado da demanda, pesquisadores explicam que muitos compradores estão adquirindo apenas lotes pontuais para consumo imediato, apostando na continuidade, infelizmente, dos recuos nos preços. E agora vamos comentar do BRICS. O BRICS arregaça as mangas e quer entrar a qualquer custo no mercado agropecuário. A Rússia está finalizando o conceito de estabelecer uma bolsa de grãos entre o BRICS e planeja apresentá-la aos outros membros do BRICS em breve. Pelo menos é o que destacou o vice-ministro da Agricultura da Rússia, Maxim Markovic, durante o Fórum Econômico lá em São Petersburgo, agora em junho. Segundo estimativas da União Russa de Exportadores de Grãos, a bolsa do BRICS consolidará de 30% a 40% do comércio mundial de grãos essenciais. Por exemplo, os países do BRICS produzem cerca de 348 milhões de toneladas de trigo por ano, o que equivale a 44% da produção mundial.
O ministro da Agricultura da Rússia, Dmitry Patrushev, ele declarou que a criação dessa bolsa de grãos reduziria a dependência do bloco em relação às plataformas comerciais ocidentais e facilitaria a criação da infraestrutura necessária para melhorar a eficiência do mercado de grãos. A ideia de estabelecer uma bolsa de grãos é apoiada por todos os membros do bloco comercial, pelo menos é o que afirmou o ministro da Agricultura da Rússia. A Rússia intensificou recentemente os esforços para estabelecer uma bolsa de grãos dentro do BRICS e o bloco de 10 economias emergentes. Atualmente, o BRICS ele é formado por 11 países, eram 5, agora são 11, membros permanentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois vieram Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Indonésia. E agora também fazem parte os parceiros, os países parceiros, Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Tailândia, Cuba, Uganda, Malásia, Nigéria, Vietnã e Uzbequistão. A China se manifestou oficialmente sobre a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu impor uma tarifa adicional de 10% aos países do BRICS que, segundo ele, adotarem políticas anti-americanas. A resposta foi dada no dia 7 de julho, durante uma coletiva de imprensa conduzida pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, lá em Pequim. Ao ser questionada por uma repórter da agência Reuters, Mao afirmou que a China considera o BRICS uma força positiva no cenário internacional. E ela destacou que a cooperação entre os países do grupo ela é aberta, inclusiva e não tem como alvo nenhum país específico. O BRICS promove o desenvolvimento mundial e a reforma da governança internacional, com base na igualdade e no benefício mútuo, afirmou o porta-voz da China. Segundo ela, esse modelo de cooperação reflete os interesses comuns dos países emergentes em desenvolvimento e sobre a possível adoção de tarifas adicionais por parte dos Estados Unidos, Mao foi enfática ao dizer que a China se opõe ao uso de tarifas como instrumento de coerção. Sempre fomos contra guerras tarifárias e comerciais. A imposição arbitrária de tarifas não atende aos interesses de nenhuma das partes. A porta-voz chinesa não comentou se houve consultas diretas entre Pequim e Washington sobre o assunto e nem detalhou eventuais impactos de uma nova medida tarifária contra a China. E agora vamos comentar do mercado de proteína animal. As exportações brasileiras de proteínas animais apresentaram um desempenho positivo agora no mês passado, mês de junho, com destaque para a carne bovina. Conforme dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o setor ajudou a sustentar o crescimento da indústria de transformação no comércio exterior, mesmo diante da retração nas exportações agropecuárias em geral. Apesar de algumas baixas ao longo de junho, o preço do boi gordo ele vem apresentando leve recuperação. Segundo dados da consultoria Markstrat, a arroba fechou o mês cotada R$ 317,75, isso na média nacional, alta de 3,32% na comparação com o mês anterior. Mas se comparado ao mesmo período do ano passado, a valorização é maior. Dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, mostram que até 27 de junho, a arroba do boi gordo a prazo estava cotada em R$ 308,51 lá no Mato Grosso, 48,78% superior ao mesmo período do ano passado.
A carne bovina foi o principal motor do avanço, com um aumento de 52,8% nas exportações em relação a junho de 2024. O incremento representou 450 milhões de dólares a mais em embarques, com crescimento expressivo para mercados estratégicos. Para a Ásia, as vendas de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada subiram 79,2%, somando 400 milhões de dólares. Já para a América do Norte, o aumento foi de 62,3%, também com destaque para o produto in natura. Já a carne suína, ela também teve crescimento importante, com alta de 48% nas exportações para o continente asiático, principalmente para a China e Coreia do Sul, embora em menor volume. O aumento reflete a retomada da competitividade do produto brasileiro no cenário internacional. E depois do intervalo eu vou conversar com Gustavo Paranhos, assessor técnico da Conan, e nós vamos falar dos cuidados essenciais no nascimento de bezerros que garantem produtividade e também bem-estar dos animais. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Gustavo Paranhos. O Gustavo Paranhos, ele é assessor técnico da Conan e nós vamos falar dos cuidados essenciais no nascimento de bezerros que garantem produtividade e bem-estar dos animais. Gustavo Paranhos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante e que de maneira geral, a turma assim não liga muito para a coisa, vai tocando com o bezerro para ver depois o que acontece. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Bem? Graças a Deus. Antônio. Ô Gustavo, assim de maneira geral, falando assim a grosso modo, o pessoal não esquenta muito a cabeça com o bezerro não, né? Às vezes, problema de leite, não faz um tratamento como deveria fazer, principalmente no coxo, que parece que não, mas um tratamento, um creeping, ajuda muito o bezerro, o desenvolvimento do animal, ele fica mais precoce. Quer dizer, tem um jogo aí de manejo que favorece muito quando o pecuarista faz, né? Com certeza, Antônio. Nós temos algumas fazendas que conseguem fazer um trabalho muito bem feito, né? Uhum. Desde da vaca prenha, o nascimento do bezerro, o desenvolvimento do bezerro até chegar à fase adulta, aí, com o peso de entrar no confinamento. Mas algumas fazendas realmente, né, aqueles sistemas que são mais extensivos, acabam que não tomam tantos cuidados, principalmente nessa fase inicial do bezerro, que é uma fase crítica, né? O bezerro recém-nascido, de poucos dias de vida, ele precisa de atenção, de cuidados especiais. E algumas fazendas realmente, alguns produtores deixam a desejar nesse início aí. E a gente, e também de maneira geral, imagina-se como o Nelore é a maioria do rebanho brasileiro para corte, imagina-se, não, é um animal rústico, ele aguenta, e vem a seca, ele fica cor e osso, dá uma chuvinha, ele começa a comer aquele brotinho, já ganha um peso e tal. Quer dizer, mas a gente tem que olhar, lá na frente, na fase final do animal. Quer dizer, um animal bem tratado desde a barriga da mãe, a gente vai ter um animal muito precoce indo para com confinamento ou então a engorda pasto, né? Isso, realmente. Tinha-se esse pensamento, né? Mas ele está deixando de existir, né? Quando se pensa na pecuária mais profissional, sim, pecuária mais intensiva, não dá para ser dessa forma, né? O produtor sabe que tem que ter esses cuidados fundamentais. No Brasil, a gente ainda tem uma taxa de mortalidade muito alta de bezerros, né? Chega em torno de 10%. Que isso é muito alto quando se espera que esse valor chegue até 12%, né? Mas a gente tem, sim, bons exemplos, produtores que fazem um trabalho bem feito, planejam a estação de nascimento, né?
planeja a estrutura dos piquetes, toda a questão de treinamento de profissionais que vão cuidar desse bezerro, as visitas frequentes. Então, isso é uma coisa que tem mudado bastante, tem evoluído bastante, mas realmente temos ainda um índice que não é tão bom, que é esse índice de 10% de mortalidade de bezerros, que é um levantamento que é feito, que ainda se tem de perda no Brasil. Ô Gustavo, é claro, a empresa que você trabalha, a Conan, ela é uma empresa basicamente conhecida no Brasil inteiro, e eu tenho certeza absoluta que vocês têm aí vários exemplos de fazendas que fazem realmente a lição de casa, né? Quer dizer, desmama um bezerro aí por volta de 7, 8 meses, acima às vezes até de 200 quilos, 200 e poucos quilos, né? Mas como você também falou, nós temos aí muitas propriedades que deixam a desejar. Mas esse pessoal que faz a lição de casa, o resultado que eles estão tendo é um resultado positivo no final do processo, né? Eu acho que reclama muito aquele produtor que não tem um planejamento e que não segue a coisa como deveria ser seguida. Esse reclama muito, mas aquele que faz certinho, ele sempre observa a cor do resultado é sempre azul, né? Isso é verdade. Assim, a Conan é uma empresa de nutrição animal, né? Basicamente suplementos, mas nos treinamentos que são feitos rotineiramente, são abordados vários temas. Dentre eles, recentemente teve um treinamento sobre esses cuidados com os bezerros, né? Então, esses treinamentos são para os técnicos de campo, os representantes, para que essas pessoas orientem também os produtores nesses cuidados iniciais, porque se o produtor toma um cuidado inicial nesses passos iniciais com o bezerro, ele pode evitar de perder o bezerro, né? Melhorar o desenvolvimento desse bezerro para as fases futuras. Então, isso com certeza tem um impacto muito grande e é mais dinheiro no bolso do produtor, né? O produtor vai ter um bezerro com melhor crescimento, né? Melhor desenvolvimento, ou até mesmo não perder esse bezerro, que acontece muito de perder por vários fatores nos primeiros dias após o nascimento. E a gente também não pode pensar só no macho que vai para um confinamento ou que vai para um sistema de engorda a pasto, mas a gente tem que pensar numa fêmea também, que ela pode ser uma fêmea muito mais precoce, né? E ser mãe muito mais cedo. Sim, isso mesmo. Bem falado. O bezerro, o macho, geralmente ele vai para o abate, né? Até os 2 anos, até os 24 meses, que é o esperado, ou até os 30 meses. E a fêmea, com certeza, ali entrando na estação de monta a partir dos 14 meses, 16 meses. Mas para isso, esse animal ele tem que ter um bom desenvolvimento para chegar aos 14, 16 meses com o peso ideal para a primeira estação de monta, né? É verdade. Isso é um trabalho feito desde lá da vaca prenha, do nascimento, os primeiros cuidados, a cria e na recria. Ô Gustavo, mas de maneira geral, a coisa vem dando uma melhorada, né? Mesmo que seja goela abaixo, a turma já sentiu que tem que fazer, realmente tem que seguir as orientações de um profissional, né? Isso é verdade. Vem melhorando bastante por vários fatores. Talvez um dos principais é que o produtor está sentindo que produzir está um pouco mais caro, né? Cada ano fica mais caro produzir. Então, ele tem buscado melhorar os índices produtivos, né? E para um produtor que tem a fazenda de cria, o principal é ter bezerro, né? Então, claro, a gente sabe que um índice bom de desmame é acima de 80%, e a gente não tem esse índice ainda no Brasil, né? Claro que temos fazendas, temos grupos bons que chegam até acima disso, mas na média geral é bem abaixo disso. Então, só que o produtor ele está sentindo no bolso o custo de produção, então ele busca melhorar dentro da fazenda para atingir melhores índices e com isso ter uma melhor rentabilidade do seu sistema, né? E a gente sabe que um bezerro bem cuidado, vamos dizer assim, bem acabado na hora da desmama, ele é vendido por um preço bem melhor e isso também o pecuarista tem que observar. Já um bezerro ruinzinho, ele sabe que o preço não vai ser bom e o resultado, infelizmente, é negativo. Bom, eu conversei com Gustavo Paranhos, ele é assessor técnico da Conan, uma empresa na área de nutrição animal, conhecida aí no Brasil todo, e eles vêm fazendo um trabalho excelente
vamos dizer assim, no manejo, não só de machos, mas como de fêmeas, tanto bezerros quanto animais já prontos para o abate. Gustavo Paranhos, muito obrigado pela sua presença e participação, um grande abraço e qualquer coisa nós estamos aqui com as portas abertas, o nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, Toninho, nós te agradecemos, estamos sempre à disposição. Obrigado, um abraço. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: há 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e não perguntar o que ignora. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.